E aí, segundo ano? Tudo tranquilo, tudo na paz, tranquilo igual um grilo. Então, olha só, como a gente falou na aula de hoje, né, sobre essa aula de neocolonialismo, a gente vai falar primeiro do neocolonialismo africano, né? A gente vai falar um pouco da Ásia, mas aí vai ficar para a próxima aula. A gente vai fragmentar esse assunto. Então, eu queria que você entendesse que essa colonização europeia no século XIX, certo? Ela vai acontecer por conta da África e os mercados globais. Quem seriam os mercados globais? As grandes potências. Não é? A gente falou que Inglaterra, França, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha, Estados Unidos e Japão, certo? Estados Unidos na América e o Japão na Ásia, já são processos diferentes. O do Japão a gente vai ver na próxima aula, e o dos Estados Unidos a gente viu quando a gente falou dos Estados Unidos no século XIX, com aquela política da doutrina Monroe, né? América para os americanos. Né? E essa política da América para os americanos vai impedir com que a Europa ela possa voltar a reconquistar suas terras. Porque o que acontece? No Congresso de Viena, você vai ter um reordenamento territorial da Europa. E você vai ter a volta do absolutismo. Lembra lá, o Congresso de Viena é um congresso realizado, né, após a derrota de Napoleão Bonaparte, certo? Que se tornou um imperador e conquistou algumas terras. Então esses reis, né, eles voltam ao poder. Esses reis que começaram a ser depostos lá na Revolução Francesa, no final do século XVIII, certo? Então eles tentam e conseguem voltar ao poder em alguns casos, né? Restabelecer aquele poder monárquico, aquele poder absolutista. Só que nesse processo, os Estados Unidos já tinham ficado independentes e vão, mesmo tendo sido na teoria, como eu falei para vocês, vão tentar impor esse processo de América para os americanos, tá? E aí você vai ter aquela política do Big Stick, do grande porrete, isso lá na América. Aí aqui você tem a África com esses mercados globais, né? Falei, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, Holanda, Bélgica, Itália e Alemanha, elas se unificaram tardiamente. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouco mais da Alemanha, tá? Elas se unificaram tardiamente, esses dois países. Eram reinos e se unificaram tardiamente. E se unificaram baseado numa burguesia industrial. Tá bom? Então, o que acontece? Eu tenho como fator, até grifei aqui para vocês, ó, como um fator repulsivo, é esse déficit na balança comercial europeia. Porque o que vai acontecer? Perda de mercados. Certo? Eu vou perder, potência europeia, eu vou perder mercado, que eu não estou mais comercializando com a mesma força que eu comercializo com a América, certo? Porque a América está passando por um processo de países ficando independentes, então eu não tenho mais essa força toda, certo? Então isso vai fazer com que é um fator repulsivo. Esse déficit, e aí lembra do que é déficit, né? Déficit é quando você tem um prejuízo. O superávit é quando você tem lucro. Quando você vende mais do que compra, é superávit. Quando você precisa gastar mais do que vender, aí é um déficit. E eu estou passando por um processo aqui, a gente falou de segunda revolução industrial. Diferente do colonialismo, que ocorreu lá naquela crise feudal, certo? O neocolonialismo, ou o imperialismo, como eu coloquei aqui para vocês, ó, ele vai ocorrer por conta da segunda revolução industrial. Mudou a fonte de energia, saiu do carvão mineral para o petróleo, né? A indústria deixou de ser indústria têxtil, está migrando para aquela indústria automobilística, e aí você tem alguns fatores atrativos no continente africano. Quais seriam os fatores atrativos? Mão de obra barata, certo? Muita gente lá nos reinos. Competência limitada. Essa competência limitada, ela é definida pelo europeu. É a competência do saper out, ou saber fazer. Né? Esse saber fazer, não é que eles não tinham competência para trabalhar. Eles só não sabiam lidar com as máquinas ainda lá no continente africano. Então a Europa ia levar todo aquele processo para lá. Certo? E aí eles iam se impor, como fizeram. Certo? A teoria o mito do Adão Branco. A gente falou na sala, né? Você não, dificilmente, a gente brincou até, tirando o Alto da Compadecida, você não vê a representação de um Jesus negro, né? Você não vê. Se você for buscar alguns santos, você vai talvez achar um ou dois. Certo? Você vai achar talvez um ou dois. Mas a maioria, até por conta da
colonização europeia que nós sofremos aqui na América e que esses continentes, tanto Ásia como África, também sofreram. Tá bom? Então você tem essa competência limitada, volto a falar. O Prêmio Nobel de Literatura, o Kipling, ele vai dizer assim, ó, é o fardo do homem branco. Levar a civilização para esse povo é o fardo do homem branco, ou seja, é função nossa levar a civilização. Tanto é que no colonialismo você teve aquela missão catequizadora, ou seja, você veio para cá para catequizar os índios, até porque a religião católica, né, cristã, ela estava passando por uma crise muito forte, porque tinha sofrido lá aquela revolução, reforma protestante. Então ela perdeu fiéis. Então quando ela, nessa oportunidade, né, quem vem para cá são os jesuítas, por exemplo, aqui no Brasil, para catequizar. Então no colonialismo, missão catequizadora. No neocolonialismo, não. A missão é civilizadora. Eu vou levar civilização, vou levar conhecimento para esse povo. Por isso, fardo do homem branco. O darwinismo social, né, daquele homem que vai se impor, o mais forte se impõe sobre o mais fraco. Então tudo isso vai acontecer por conta dos europeus julgarem essa competência limitada. Tá certo? Além disso, eu tinha uma matéria-prima abundante, rica em minerais. Diamante, ouro, ainda resquícios daquele metalismo, daquela política de mercantilismo que aconteceu lá no colonialismo. Lembrando que por mais que eu tenha esse resquício do mercantilismo, no neocolonialismo a política aqui ela é liberalista. Então você não tem o Estado mandando. Aqui o Estado se impõe. Aqui o Estado se impõe. Tá bom? E aí quando ele se impõe você vai ter o imperialismo ou o neocolonialismo. Tá bom? A gente falou na sala, busca lá, prefixo, sufixo, certo? Neo é novo. Neo é novo. Ismo é ideia, certo? Então, nova ideia de colônia. Tá bom? Então, você vai ter a Alemanha, que se industrializou, se unificou num processo mais tardio, com a força de Otto von Bismarck, que era um líder dessa Alemanha, e que ele tinha a ideia baseada nessa Weltpolitik, ou Weltpolitik, que é uma política mundial. Essa política mundial, ela é muito baseada naquele assunto que vocês viram no primeiro ano, certo? Da escolas geográficas. Ela é muito baseada naquela expansão econômica, naquela expansão territorial, que é a política de Ratzel, Frederick Ratzel, a política do determinismo geográfico. É ela que vai levar a Alemanha a determinar, solicitar, certo? Algumas regras de ocupação. E por que as outras potências vão aceitar esse determinismo ou essas regras de ocupação? Tanto é que esse tratado, a gente falou em Conferência de Berlim, mas vai aparecer para vocês como Tratado de Berlim, que vai acontecer entre 84 e 86, tá? Isso aqui vai acontecer na Alemanha porque é ele que pede, Otto von Bismarck que pede. Lógico, não é ele que lidera, você tem o manda-chuva da Bélgica, o rei da Bélgica, lá Leopoldo, você tem uma série de pessoas muito fortes nesse processo, a Rainha Vitória na Inglaterra, né? Você tem pessoas de regras muito fortes, mas que vão determinar essas regras de ocupação. Só que como tanto a Alemanha como a Itália, elas são países dessa unificação tardia, então eles vão ficar com territórios pouco valiosos ali. Mas num primeiro momento, isso até vai servir para impedir uma guerra. Tá? O que eu preciso que você fique esperto é que esse processo dessa colonização europeia vai culminar lá na Primeira Guerra Mundial. A gente vai chegar lá esse ano ainda. Tá bom? E o que é que essas regras vão dizer? Cada país vai ter a sua área para poder comandar. Tá? Então toda a África ficou loteada, Luizinho? Sim. Todos os países? Não. Tá? Libéria e Abissínia, que é onde hoje seria a Etiópia, não cederam. Inclusive, a Abissínia, ela venceu uma guerra contra uma dessas potências, a recém-unificada Itália. Tá bom? Então, você vai ter França e Inglaterra, que são as potências econômicas da época, ficando com a maior parte dos territórios, né? Portugal se contentando com alguns territórios que eles já tinham e indo lá mais para a Ásia, a gente vai ver a Ásia na próxima aula, tá bom? E essa Conferência de Berlim determinando essas áreas de ocupação. Tá bom, galera? Sirva de revisão para vocês. Um abração. Tchau, tchau.
não consigo disparar.